Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Ou como dizia um ex-professor meu, que já foi padre católico, ele se formou em teologia católica, padre, sacerdote católico, se converteu e depois, foi para o seminário, faculdade de teologia e filosofia, se formou a pastor, foi consagrado a pastor. Mas tinha sido padre católico. Casou, teve filhos. Bonita a história dele, muito interessante. Qualquer dia desse eu vou falar. Claro que eu vou pedir permissão a ele, que ele está no Facebook. Já está aposentado, é mais velho que eu, claro, né? Foi meu professor. Se eu posso não contar detalhe, mas por questão de ética, né? Sobre a inspiração da vida dele, que muito me ensinou. Mas depois eu falo sobre ele. Desse professor que eu tive, de teologia, de filosofia, de Bíblia, que foi padre católico, sacerdote católico, e depois, um belo dia, ele se converteu, né? Ele recebeu uma chamada ministerial e estudou e se formou a pastor batista, mas com uma linha reformada, né? Eu acho que grande parte ele me influenciou na sua teologia, na sua linha teológica. Bom, mas eu queria falar um pouco sobre que ele também me influenciou na parte da filosofia pela teologia medieval também. E gostava muito gostava ou não gosta, né? Quem não faleceu, gosta muito da patrística, né? Dos pais da igreja, que vai do primeiro século depois de Cristo até, alguns falam sétimo, outros falam início do século oitavo, depois de Cristo, com João Damasceno e Isidoro de Sevilha, dois pais da igreja. A patrística termina ali com eles. Aí depois vem os chamados medievais, né? Os teólogos, filósofos medievais da chamada escolástica. Por que é escolástica? Porque era chamada de escola ou escola. Estudava nas universidades. No começo foram formados colégios católicos, colégios beneditinos, os colégios franciscanos, os colégios agostinianos, beneditinos, e depois as escolas, né, as escolas particulares e do governo foram. Isso aí já é história da educação. Quem estuda pedagogia e história da educação sabe o que eu estou falando. Mas era chamado de escola, né? Daí a palavra escolástica. E eu queria falar sobre Anselmo de Aosta, né? Ou Anselmo, que foi bispo em Cantuária. E ele foi alvo da tese de doutorado em filosofia de Karl Barth, que é um teólogo contemporâneo, neoliberal, do neoliberalismo e da ortodoxia teológica. Karl Barth, ele fez seu doutorado em cima dos escritos e os livros de Anselmo de Cantuária, ou Anselmo de Aosta. Nasceu em 1033 e morreu em 1109. Foi contemporâneo com Tomás de Aquino. Ele nasceu em Aosta, ele foi monge e foi prior. O que é prior? Diretor espiritual e abade, monge do mosteiro beneditino na Normandia. E foi bispo de Cantuária, na Inglaterra. E as suas principais obras, até hoje, para quem estuda filosofia, estuda o Enem,
vai fazer história, pedagogia, teologia, psicologia, direito. Estuda muito sobre os estudos dele na parte da metafísica, na parte da ética e na parte da interpretação, que a gente chama de exegese bíblica. Anselmo de Aosta, ele foi um grande pensador, digamos, cristão. Ele foi um grande pensador cristão, não é? E seus escritos, eles falam e nos ensinam até hoje. Tanto que eu estou falando sobre ele, né? Estou estudando e ainda não escrevi nada sobre ele, né? Mas escrevi alguma coisa sobre Agostinho e sobre Tomás de Aquino, que foram os dois maiores, se não os maiores expoentes da Idade Média e da patrística, né? Dos teólogos patrísticos e medievais. Então, Anselmo de Aosta, ele estudou direito, ele estudou teologia, estudou filosofia e ele estudou Bíblia, teologia bíblica. E as suas obras principais são o Monológio, da data de 1077, e que eu li esse livro no seminário teológico, né? E Proslógio e Monológio, que Anselmo, né, que foi canonizado pela Igreja Católica, chamado de Santo Anselmo. Ele mostrava no seu livro que a gente poderia demonstrar a existência de Deus com argumentos racionais, pela razão, a priori, a princípio, né? O seu argumento procurando demonstrar a existência de Deus partindo do mero conceito de Deus. O argumento de Anselmo de Cantuária procede do conceito de que nós temos de Deus um ser perfeitíssimo, santo, logo deve ser e deve vestir realmente. Ao contrário, não seria mais perfeito. Então ele pega a chamada contingência em filosofia e teologia, depois eu explico o que é contingência, é os chamados graus de perfeição. Por exemplo, eu, Fabrício Barreto Gonçalves, que eu estou falando com vocês, eu sou um homem imperfeito, pecador, eu erro, mas existe alguém, um ente, um ser superior chamado Deus, que a religião cristã chama de Deus, que é superior, ele é santo. A Bíblia até fala que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, um ser assim, um ser pensante, onipotente, onipresente, onisciente, que é Deus, ele deve existir realmente, um ser perfeitíssimo. Então, falando de existência, o argumento advoga a tese de Giovanni Reale, que foi um filósofo e advogado, tem até no livro História Eclesiástica e História da Filosofia, eu tenho esse livro aqui, são 3 volumes. Ele fala o seguinte: nós não podemos, no nosso conhecimento humano finito, imperfeito, passar da ordem da lógica para a ordem ontológica, né? Ou seja, das ideias aos fatos, mas se deve passar das coisas e às ideias, da ordem real à ordem ideal. É o que Santo Anselmo
Anselmo de Aosta, ou Cantuária, queria dizer que a fé, ela busca a compreensão. Daí a sua famosa frase no livro de Anselmo: Fides quaerens intellectum, ou seja, eu creio para poder entender. Eu creio para poder entender. Ou seja, não é Deus que se revela na nossa inteligência. Deus se revela a nós e nós compreendemos que Deus existe. É um dos argumentos dele, de Pedro Lombardo, Pedro Abelardo, de Tomás de Aquino, é um dos maiores filósofos e teólogos medievais, né? Ele até coloca aqui, capítulo 1, não tendo, Senhor, penetrar a sua profundidade, de maneira alguma a minha inteligência se amolda a ela, mas desejo pelo menos compreender a tua verdade, que o meu coração crê e me ama. Tu me amas. Ou seja, o que Anselmo quer dizer no seu livro? Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, Gregório Palamas, que foi outro grande teólogo medieval da igreja bizantina, né? Gregório Palamas, a igreja de Bizâncio, né? Bizantina. Ele fala que a nossa mente humana, ela não pode chegar a compreender Deus. Nós só entendemos Deus e compreendemos pela fé e não pela razão humana. Ele até fala, né? Mas o ser, o ente perfeito, do qual não é possível pensar nada, não pode existir somente na inteligência, mas nos sentidos e pela fé. Então, Anselmo parte do pressuposto que não pode haver uma oposição entre fé e razão. Ele chamava de fidelis, fé, e ratio, ou seja, razão. A fé e a razão que os patrísticos, né, os pais ou padres da igreja, que durou durante, vamos botar aí, 600 anos, a igreja tentou compreender do primeiro século ao sétimo século, 700 anos, portanto. A igreja tentou equacionar a fé e a razão. E o conceito fé não é só um assentimento da verdade. Há uma razão, há uma emoção, há um sentimento, há uma cognição. Então, a fé, segundo os escolásticos e os patrísticos medievais e os pais da igreja, filósofos e teólogos também, que não é só razão, emoção e intelecto, mas também pela fé. Então nós concebemos Deus pela sua perfeição. Nas obras de Anselmo não existe uma preocupação específica com o homem, né? A não ser indiretamente, ou seja, o homem como obra da criação. Aí vem outro livro famoso de Anselmo, que eu queria concluir esse vídeo. Por que Deus se fez homem? Né? Por que Jesus veio ao mundo? Em latim, está no livro dele em latim, traduzido, cur Deus hominem, ou cur Deus homo. Por que Deus se fez homem? Então está ligado ao amor e à misericórdia de Deus. Anselmo usa nessa frase, porque Deus se fez homem ou se faz homem em Cristo, a doutrina da expiação da culpa e pela graça de Deus.
É o amor de Deus que explica porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é pelo amor e a misericórdia de Jesus que nós cremos que os mundos foram criados pela fé. E porque Jesus se tornou um de nós, com exceção do pecado. Anselmo, os escolásticos e os patrísticos são muito claros em afirmar que Jesus se tornou homem, o Deus se tornou homem, se encarnou. Eles chamam de a encarnação do verbo, né? Ensarcoses, né? Vem da palavra sarkikos, ou sarx, que quer dizer carne. Deus se encarnou, a encarnação do verbo. Jesus se tornou verbo. Para quê? Se tornou um de nós. Para quê? Para nos entender, para ser solidário a nós. Aliás, Russell Shedd tem até um livro, né? Pastor, teólogo, batista Russell Philip Shedd, A Solidariedade da Raça. Então, assim como Adão pecou e o pecado passou à humanidade, está lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, o segundo Adão, que é Cristo, ele é o novo Adão perfeito. Ou seja, é o nosso representante da humanidade redimida e salva por ele mesmo, pela sua morte na cruz. Então, foi pela morte na cruz, foi pelo seu amor a nós, pecadores, que Deus se fez homem. Por isso, a origem da frase de Anselmo de Aosta, ou Anselmo de Cantuária, cur Deus homo, em latim. Cur Deus homo, ou hominem, porque Deus se fez homem. É sobre a obra redentora de Cristo. O homem é pecador, mas a morte da cruz, ou morte na cruz de Jesus, satisfez a justiça de Deus com relação ao nosso pecado. Jesus pagou a nossa dívida e morreu em nosso lugar. Essa é a origem da frase, porque Deus se fez homem, porque Jesus se fez homem. O amor que ele tem pela humanidade.